Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Muito alegre eu te pedi o que era meu, partir, um sonho tão normal. Ai, ai. Dissipei meus bens e o coração também. No fim, meu mundo era irreal. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. 1000 amigos conheci, disseram adeus, caiu a solidão em mim. Um patrão cruel levou-me a refletir. Meu pai não trata um servo assim. Vamos? Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Nem deixaste me falar da ingratidão. Morreu no abraço mal que eu fiz. Festa, roupa nova, anel, sandália aos pés. Voltei à vida, sou feliz. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Mais uma vez. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos assim, tão bem acompanhados, o nosso programa Direção Espiritual. Eu, pessoalmente, penso que às vezes a vida inteira nós estamos em busca do conforto de dizer, sim, aqui é o meu lugar. Eu creio que a realização humana, se você quiser chamar isso também de felicidade, eu gosto muito mais do conceito de realizado do que de feliz. Consiste justamente em nós termos aquela satisfação, aquele conforto existencial de você poder dizer que aquele lugar da vida que você está ocupando agora, sim, é o seu lugar. Na história deste evangelho, que nós já ouvimos tantas vezes, é a pessoa certa no lugar errado. A partir do momento que o menino pega a herança e vai viver uma vida que vai o afastando do seu lugar, ele vai descobrindo que não faz sentido ser a pessoa certa estando no lugar errado. E é bonito o retorno porque é um movimento natural no coração dele de saber-se inadequado. O patrão cruel, como diz a música, fez com que ele pudesse pensar que o pai dele jamais tratava um empregado seu daquela forma como ele estava sendo tratado. Então ele nem se sente no direito
de recordar os direitos de filho. Não. Tá bom, o raciocínio é simples. Se meu pai trata um empregado melhor do que este patrão está me tratando, é bem melhor ser empregado dele. Ele não cogitava a possibilidade de que o pai o acolheria novamente como filho, que afinal de contas, naquela época, naquele contexto histórico, pedir a herança era o mesmo que dizer: meu pai, a partir de hoje, você deixa de ser o meu pai. Eu deixo de ser o seu filho. Então é um rompimento de uma condição. Abre mão de um valor. Então aquele lugar que até então representava para ele, de ser filho daquele homem, o lugar onde ele exercia essa filiação, deixou de ser. E ao pegar uma estrada, ir embora e gastar todo esse dinheiro, ele vai desfrutando, e com o tempo a gente sabe que a vida é assim mesmo, né? Até no erro a gente encontra prazer, até no pecado a gente encontra satisfação, mas por ser ela uma satisfação extremamente fugaz, em pouco tempo vem a frustração também. Eu nunca encontrei uma pessoa que pudesse sentir-se realizada estando no lugar errado, sendo a pessoa certa, estando no lugar errado. Ela pode ter experimentado satisfações temporárias do estar no lugar errado, sim. Mas de repente, quando nós caímos em nós, uma luz se acende e aquela verdade grita. Eu penso que nós enfrentamos todos os dias um juízo final. É natural de todo ser cristão consciente estabelecer o tribunal todos os dias. E lá você é o réu, você é a testemunha de defesa, você é o promotor que acusa e você também é o juiz que dá a sentença. Porque Deus é tão presente em nós que Ele age justamente naquilo que nós temos de mais lúcido, que é a nossa consciência. Ela pode até estar obscurecida por fatores, condicionamentos, mas em última instância, eu creio que isso se dará até mesmo no nosso último suspiro, né? Nós estaremos tão iluminados pela verdade que nós mesmos diremos para onde devemos ir. Então, como eu não quero esperar o juízo final do dia da minha morte, eu me antecipo e todos os dias estabeleço esse tribunal, porque é a única forma que eu tenho de passar a vida no crivo da reflexão e qualificar-me para amanhã viver melhor. Foi justamente o que o menino fez. Quando ele, na desolação de saber-se a pessoa certa no lugar errado, resolveu voltar. E quando volta, é surpreendido por um pai que devolve a ele todos os direitos, inclusive um pouco mais. Porque a gente sabe que quando a gente devolve após o perdão um lugar de honra, significa que aquele lugar que a gente até então ocupava sem ter tido a necessidade do perdão era uma coisa. Você voltar a ocupar depois de ter feito tudo errado, isso ganha um valor ainda superior. É o voltar para casa todos os dias. É a dinâmica da existência, é a dinâmica da fé, é a dinâmica da mística, que é diferente do misticismo, né? O misticismo é um excesso de religiosidade, mas sem muito fundamento. A mística não. A mística tem comprometimento. Quando eu penso a minha vida a partir da minha religiosidade, eu penso com responsabilidade tudo aquilo que no meu jeito de ser possa ser um obstáculo a este conforto de poder dizer que eu estou no lugar certo. Mesmo errando, mesmo ainda subjugado pelo nosso temperamento, pelas coisas difíceis da nossa personalidade, mas ter o direito de poder dizer: eu sou a pessoa certa, vivendo no lugar certo e estabelecendo conflitos que são os deste momento e que por isso são bem-vindos. Muito obrigado pela oportunidade de ter dois grandes amigos. Você sabe que enquanto o Eugênio cantava, Ziza, eu ficava lembrando o quanto esse menino já foi seu pai, né? Nossa, no início do seu sempre, ministério. né? Acho que é por isso que ele nos emociona tanto, né? Tem uma voz paterna gigante na minha alma. Gigante na sua alma. Ele começa a cantar, eu fico muito emocionada. Me traz uma vida inteira na lembrança. Você lembra o dia que eu cheguei na sua casa com uma fita cassete? Você não acreditou que era eu cantando? Eu me lembro. E depois me deu a mão, me estendeu
um caminho, abrir os shows, Fábio. Uma meia hora no meio do show do Mensagem, ele me punha para cantar. Eu lembro disso. Meu Deus. A Ziza chegou com uma produção de um CD. Já tínhamos entrado na era do CD, não foi isso? Aham. E tinha pronto todas as músicas. Mas como a gente já estava acostumado, não acreditavam em nós, jovens. As gravadoras não queriam saber da gente. E eu já tinha vivido isso antes, com Mensagem 2000, né? E falei, Ziza, conta conosco, porque nós tivemos que desbravar também. Foi. Foi uma loucura. Gravamos independentes. E como independentes podemos agora ajudar você. Vamos lançar por aqui mesmo. Nós não somos gravadoras, não somos nada, mas vamos fazer. E aí gravamos. Eu me lembro, colocamos a assinatura do Grupo Mensagem 2000 no pé do CD para dizer... 2000. Eu tenho esse CD com essa... Para dizer assim... essa é chancela. das nossas, não? Porque a gente já tinha uma credibilidade, graças a Deus, pelo trabalho que vimos Na fazer. verdade, você já ocupava um lugar, né? Já, Isso que a gente está fortíssimo. falando agora, já tem um lugar. Sim. E esse lugar era muito bem exercido. Você tinha uma autoridade, Era não o que você não líder tenha dos hoje, músicos mas no naquele Brasil momento, todo, né? naquele momento todos Sim. nós olhávamos para o Sim. que Eugênio fazia. Exatamente. E o que ele aprovava, a gente queria a opinião dele de tudo, né? Uma música que alguém fazia, mandava para você ouvir. Então, É verdade. você era um pai para todos nós, que Sim. começava ali. E era Um jovem, pouco pajé muito jovem, também, né? Um pouco Mas- pajé também. Aquele pajézão que todo mundo queria abraçar, curar as doenças, as dores. Você sempre foi muito acolhedor, né? E eu foi me um lembro- privilégio Sempre isso, muito poder bacana. Muito, estar aí nesse muito. Não é à toa que você é, para mim, nunca deixou de ser a referência da música católica Pra mim para mim no também. Brasil. Pra mim também. Sempre que fala música católica no Brasil, Eugênio. Que coisa. dos leigos, né? Claro, não façam podemos isso. esquecer dos nossos. Como não, Não gente? podemos esquecer do Monsenhor, do Padre Zezinho, Sim. do Sim. Padre Irala que vieram, né? Muito Mas antes essa de nós. realidade... Mas quando eu da penso em juventude- música católica leiga, eu lembro o primeiro nome E que foi vem. o que puxou, né? Foi Foi. adiante, foi nos liderando. Fez história, fez Lógico. história. Sim, Você foi um desbravador, né? Um Vasco da Gama. fizemos. Fizemos juntos essa história maravilhosa da música. E eu me lembro, sim, uma vez que eu e Ziza e o Mensagem estávamos na AMAN. Você se lembra Meu disso? Deus, lembro. Nós fomos fazer um show na AMAN. No Teatro aqui. da AMAN? É, Foi. maravilhoso. Um lugar E era um show do lindo. Mensagem 2000. E eu disse, a Ziza vai fazer parte desse show. Do show que nós tínhamos 1h30, me parece, ou 2 horas, abrimos 40 minutos para que ela apresentasse o trabalho dela. Que maravilha. Olha isso, Fábio. E foi maravilhoso, né? Deu uma Eu acho uma que eu nem sabia o que eu conotação estava fazendo da vida. Eu fui ainda aprendendo maior. com ele. É. Eu me lembro que os guardas fizeram guarda de honra. Foi, eu Né? passei no meio do túnel, assim, com as tinha o armas, túnel bem e bonito. tal. Foi muito bacana. Foi muito bonito. E eu me lembro das coisas lindas que vivemos, coisas recentes, né? Como nós vivemos nos Enredados, por exemplo, viajando Brasil afora, dentro do ônibus, andando de um lado Nossa, para o outro, Jesus, horas e horas de 10 viagem. Comendo dias. bacias de macarrão. É isso. Dormindo no ônibus 10 Sofrendo noites as agruras seguidas, do lembra? caminho, né? Meu Deus. Chegando em lugares em que o evento não tinha sido divulgado e o público não respondia. E a gente ficava com aquela frustração, meu Deus, mas por quê? É, E Deus verdade. dizia, não importa isso, o que importa é que aqui é o meu lugar. A gente se sentia Fazendo a bem por coisa estarmos certa, celebrando no a lugar nossa certo. amizade, né? E celebrávamos a nossa amizade. E é o que eu quero. Nesse tempo que estamos vivendo, temos mais é que celebrarmos mais essa nossa amizade. E estar aqui hoje é isso, para Eu mim. não sei se vocês experimentam isso. À medida que eu tenho me sentido mais idoso, Mais maduro. mais maduro, eu tenho tido necessidade de passado mais do que de futuro. É isso mesmo. Não é interessante esse É. movimento que a gente Aham. faz? Sim. Você tem, de É, repente, sim. uma fase da vida que você não tem nenhum problema em largar para trás e esquecer e deixar. E eu vivi muito isso, né? Porque acabei tendo um movimento. Vivi muito intensamente os últimos anos da minha vida.
pelo excesso de deslocamento, então você vive com menos percepção do tempo, né? E agora eu tenho vivido uma necessidade de passado, de saber. É como se a vida me colocasse numa situação que é desconfortável e que eu preciso encaixar as peças das coisas. E se eu não fizer isso logo, essas pessoas estão morrendo. Ou eu estou deixando de ter contato com elas. E só elas podem me contar isso. O Eugênio está tendo isso também. Está tendo isso? Tá sim. A gente estava falando disso antes do programa começar. Eu estou tendo uma necessidade enorme de saber notícias minhas através de pessoas que só elas podem me dizer. Algumas informações a meu respeito que só minha mãe sabe me dizer. Então é interessante que o movimento que vai fazendo dentro de nós, né? E talvez seja um pouco do que a gente esteja vivendo publicamente. Acho que uma integração, né? Parece que é um momento de maturidade, talvez. É a maturidade que vai chegando e exigindo que a gente olhe a vida em paz, na verdade. Parece que o que ainda não está esclarecido salta aos nossos olhos, a gente não consegue não olhar, a gente não consegue não buscar. Eu tenho essa sensação, assim, de compressão. Antes, acho que na juventude, uma amplitude da vida. Agora parece que tudo vai diminuindo para ficar, parece uma peneira vital, assim, onde tem que ficar só o que tem que ficar. Nós vivemos isso, porque eu e Ziza tivemos um tempo de distanciamento, né? E fruto da vida mesmo, das escolhas que a gente foi fazendo. E de repente a vida nos reaproximou com tão mais profundidade do que naquela época, que nós tínhamos uma convivência muito mais estreita, porque a gente se encontrava mais vezes. Aí teve o hiato, funda, né? E hoje nós voltamos com uma profundidade, com uma fecundidade diferente. E eu sinto necessidade da Ziza, sinto necessidade do olhar dela sobre mim, porque eu sei que ela tem informações minhas que os novos não têm. Compreendo. Não é verdade? Não é interessante isso? E você que nos assiste certamente está se incluindo na história. Você também faz a experiência de repente olhar para a sua vida e perceber que há alguns detalhes da sua personalidade, da sua experiência, que só essas pessoas que viveram ao seu lado poderão lhe dar. Porque é o olhar que vem de fora, que também é importante, né? Eu não posso ser reduzido ao olhar de fora, mas ele é complementar. Ele é tão lúcido, tão claro. Chega um momento da vida que a gente precisa reorganizar a bagagem, né? Porque existem muitas coisas, relações, até pessoas que nos ajudaram a chegar onde nós chegamos, mas que não vão nos ajudar a chegar onde a gente precisa chegar. E às vezes temos que desfazer de algumas coisas, de algumas relações até. Eu vivo um momento agora muito diferente, do qual eu não esperava viver, né? Já com 55 anos... Ele da barba branca hoje, falando da barba branca. Ele está pajézão hoje ele está de pajé mesmo. Mas eu chego à conclusão... Matusalém. Eu chego à conclusão que eu tenho mais 1/3 da vida para viver. E eu preciso descobrir como eu quero dedicar esse último terço da minha vida. Eu não quero desperdiçá-lo. Meus filhos já estão crescidos. O ano que vem, o último dos 5 sai para estudar fora e pelo jeito não volta mais como os outros, não? Então vai ficar só eu e Marta. Minha esposa. Vai ser Betânia lá. Como vamos viver agora o último terço de nossa vida? Eu quero viver com muita intensidade. E merece. Então, é isso. É um reorganizar desta bagagem para um recomeçar. Mas sabendo que é o último terço. Já vivi 2 terços, vivi muito bem. Vivi uma missão intensa. Agora é hora de celebrar. Então tenho buscado os amigos antigos, os amigos... Esses dias ele quase me matou do coração, Fábio. Me chamou aqui na Canção Nova, ali embaixo do palco. Apertou meu braço. Eu quero ver os meus amigos. Eu não posso morrer sem ver os meus amigos. Eu vi o gênio, o que é isso? Eu tô com medo de morrer e não amar os meus amigos o suficiente. Mas me emocionou de um jeito, Fábio. Eugênio, calma. Eu chamei o Martino no FaceTime para ele conversar. Onde estão cada um deles? Mas sabe assim, numa sinceridade chocante. Eu fiquei chocada com a espontaneidade tão foi uma pura. Coisa inspirada. Foi incrível. Como se Deus estivesse dizendo, reúne a galera. Né? Reúne esse povo. Foi. Sim, vamos de novo, vamos celebrar a nossa amizade, porque o tempo, ele é fugaz.
está passando. E daqui a pouco vocês não se encontrarão mais. Há pouco tempo nós tivemos a notícia, né, tão triste, do Martim, que sofreu um acidente. Aquilo me abalou muito. Eu disse, nós poderíamos não tê-lo mais conosco. E há quanto tempo eu não falo com ele? Há quanto tempo nós não conversamos? É assim. Às vezes a gente precisa de um acontecimento, né, para puxar o cordão. Para despertar. Para acordar ou despertar. Você sabe que a semana passada eu desci no aeroporto do Rio. De repente uma pessoa veio e me abordou, se apresentou, agora eu não me recordo o nome, e disse assim, padre, eu trabalho na Rádio Catedral. Lembro de você no início do seu trabalho. Aí, sabe quando puxa o cordão da memória? Ziza, aí lembrei de Vânia. Lembra da Vânia? Nossa, que linda! Que trabalhava nas Paulinas. Uma querida. Queridíssima. Levou a gente para tudo quanto é lugar. Ninguém queria o meu primeiro CD em lugar nenhum e ficava a Vânia lá comigo, batendo na insistindo. Porta. Exatamente. Me levava na Rádio Catedral e tentava outros meios seculares de divulgação. Eu fiquei pensando, e a Vânia já tinha sido uma memória reacesa há uns 3, 4 anos. Eu fiquei lembrando e pensando, tentando calcular a importância daquela criatura na minha vida. Porque durante uns 3, 4 anos de trabalho intenso dela nas Paulinas, ela foi aos poucos amplificando trabalho, né? a divulgação do meu trabalho. Naqueles poucos recursos que a gente tinha naquela época. Eu fiquei pensando no tanto de portas que Deus depois me abriu. E pensei a Vânia na base da pirâmide, sabe? E eu fiquei, meu Deus do céu, como que às vezes nós vamos nos esquecendo de quem de fato fez diferença na nossa vida. Quem construiu a gente, né? Mas eu acho de assim, fato fez diferença. A Vânia sabe, e você nem precisaria falar sobre ela, ela sabe que se você está, ela está. Isso é maravilhoso. Ai, que lindo. E é isso que eu quero dizer a todos os irmãos que passaram pela minha vida e que me apoiaram. Se eu estou, vocês estão. No rosto de ainda que a gente não se lembre, não fale o seu nome, se eu estou aqui, você está aqui em mim. A Vânia está em você, tá vendo? Demais a conta. Não é, Ziza? Que boa Ziza, lembrança, meu Deus. Como é que era aquele louquinho Teixeira de São Paulo? Tava pensando nele agora, Teixeira. Que nunca sabia falar milícia, era só Melissa. Vamos lá na Rádio Melissa. Vamos na Rádio Melissa. Então era Vânia no Rio, Teixeira em São Paulo. naquele carrinho dele, Meu Deus, ele levava a gente com pra tudo quanto é lugar. O sonho dele é que a gente um dia fosse na Globo, que a gente fosse no SBT. E ele falava, ele enchia os olhos. Teixeira tá aí. Tá aqui. É uma outra memória que foi o Silvio Júnior, gente, lá da Rádio Catedral. Quantas vezes aquele menino me recebeu e fingia que já conhecia todo o meu trabalho para poder dar um apoio para ver se o ouvinte firme até hoje. Inclusive ele fez, foi o aniversário de alguma coisa lá no Sexta de Carreira, eu mandei um vídeo para ele. Então essas pessoas, e na verdade hoje nós estamos fazendo aqui um lançamento muito simples no programa da comemoração do CD Filho do Céu. Eles falam que são 10 anos, eu acho que são 12 já. De qualquer maneira está aqui. E você sabe que para mim, por que é bom ter esse CD relançado? Porque às vezes as pessoas têm a ilusão de que o trabalho que me divulgou para o Brasil foi o CD Vida. E não, foi o CD Filho do Céu. Eu fiz questão que isso se tornasse uma coisa muito evidente na minha biografia que o Rodrigo Alvarez fez. Por que você considera isso? Porque foi quando explodiu. Foi aqui que tudo surgiu. Eu tenho uma nítida percepção de que todas as portas que se abriram foram por causa desse CD. Sim. E ele nasceu também de um momento de muita dificuldade, de muita luta. Há 2 perdas muito significativas aqui nesse CD. Que é o Robinho, que trabalhava comigo na época, né? Não, ele não trabalhava comigo mais. Ele já estava cantores, né? Isso. Mas o Robson foi meu tecladista, foi meu melhor amigo naquela época. E o Padre Léo, os 2 morreram aqui nesse CD. Sério, foi na nessa mesma época. O Robinho morreu dia 15 de dezembro, um dia que eu fazia quantos anos de ordenado? Foi 2006 que ele morreu. 2008 que ele morreu? O CD é 2008. Então o Robson morreu em 2007.
15 de dezembro de 2007. 5 anos. 6 anos. E aí Padre Léo morreu 6 de janeiro, não é isso? Aí depois, logo em seguida, e foi uma experiência foi tudo perto muito mesmo, dolorosa. eu me lembro. E logo em seguida aquela hepatite que eu quase morri. Tudo num pacote só. Foi um tempo bem doído, bem duro. Eu descobri que tinha hepatite no dia do velório do Padre Léo. Meu Deus. Eu então, me lembro. Há toda uma Nós intensidade. estávamos no velório de uma amiga nossa. Como é que chamava ela? Aquela que morreu de acidente? A tia da Denise, da hora do almoço? A Turinha. Nós estávamos lá no velório dela. E eu já sentindo um mal-estar terrível. Uma amiga minha olhou para mim: você está com hepatite. Esse mal-estar que você está é hepatite. Aí eu falei assim: por quê? O doutor Filhinho me recebeu naquele dia, fez os exames, identificou. Então, eu tenho assim para mim que quando nós temos um retorno terapêutico no passado, a gente faz justiça, inclusive a alguns sentimentos. Ou você os condena, ou você os absolve. Ressignifica tudo. E ressignifica tudo, porque até a condenação de um sentimento é Sim. importante para você depois ressignificar. É aquela história que a gente consegue mudar o passado e ainda não muda o presente, né? Porque olha de outro jeito, entende de outra forma, olha com mais maturidade, né? Com mais misericórdia também, né? Enxerga os limites de um outro jeito. Eu olho para trás e penso: meu Deus, como que eu fui capaz? Não é? Prosa tá boa, você tá participando conosco aí. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Hoje com a presença da Ziza, minha querida irmã, e desse meu querido pai espiritual, Eugênio Jorge. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Muito obrigado, você que nos acompanha, você que nos divulga. Hoje um programa especialíssimo com a presença do Eugênio Jorge e da Ziza Fernandes, com o relançamento do CD Filho do Céu, que nós já fizemos aqui no Osana, o show de lançamento na sexta-feira. Se você quiser adquirir esse CD, 0 Operadora 12 3186 2600. É uma forma que você tem de ajudar a Canção Nova a pagar as suas enormes contas de final de ano. Final de ano é tudo dobrado. É a oportunidade que você tem de presentear alguém nesse Natal, de você fazer um gesto evangelizador através do presente. Temos aqui a satisfação também de ter o relançamento, essa edição especial do Quem Me Roubou de Mim, numa edição especial capa dura, com um prefácio, acho que são 15 páginas, contando a história do livro, de como ele começou a nascer, de qual foi a história que despertou o meu desejo de escrever esse tema, que eu agradeço muito a Deus. Um livro que já vendeu milhões de cópias, que já ajudou muita gente a sair do cativeiro dos afetos. A gente sabe que é muito fácil, em nome do amor, a gente aprisionar pessoas e também sermos aprisionados sem perceber, né? Então, é sempre preciso lançar luz e reflexão sobre os nossos relacionamentos para que a gente não deixe de ser quem é. O outro, se tiver que participar da nossa vida, terá que ser para nos ajudar a chegar a ser o que Deus quer que sejamos e não o que Ele está determinando que a gente seja. Então está aqui, nós estamos com aquela campanha bonita pelo Brasil afora, não só como escritor, eu faço como também leitor. As nossas livrarias passam por crises terríveis e presentear neste Natal com livro é uma forma que a gente tem de não permitir que o mercado literário tão importante para a cultura de um país possa de fato ficar condenado como ele está. A Canção Nova também tem aí inúmeras oportunidades, inúmeros títulos, inclusive tem livro da Ziza também. Tem, né? Tem sim, Leveza Feminina e o Gotas de Sentido. Você tem livro também aqui, Eugênio? Eu não escrevo nada. Não. Você não escreveu? Nunca escreveu um livro? Já plantou uma árvore? Então, já muitas, isso sim. Já fez vários filhos, falta escrever um livro. Vamos pensar nisso agora. Estão me apertando para escrever, mas eu ainda não tive coragem. Amigão, bora. Vamos lá, vamos começar. Quero lembrar também que amanhã eu terei a oportunidade de estar em Itajubá, no Teatro Municipal Cristiane Rieira, a partir das 19h30, com o show Sagrado dos Dias. Então você que é de Itajubá e região, é meu convidado para esse show tão especial. Uma noite de oração, de música, de reflexão.
E no dia 18, eu estarei em Belo Horizonte a partir das 21 horas, que é na próxima terça-feira, né? No Palácio das Artes. Você que é de Belo Horizonte e região, vem estar conosco para o lançamento do CD. Já nem lançamento mais não, né, gente? Já tem um ano que ele foi lançado. Continua lançando. É um show novo, lançando, O Amor Me Elegeu. Eu ainda não fiz esse show em Belo Horizonte e nós teremos a oportunidade de estar aí no Palácio das Artes, na próxima terça-feira, dia 18, a partir das 21 horas. É isso. Aí, se você quiser se inscrever para estar comigo na próxima peregrinação, que será por Portugal, 12 dias maravilhosos, não é isso, Bia? O roteiro, se você ligar, você vai conhecer, vai ter as informações mais precisas. Embarcamos no dia 15 de dezembro, não é isso? Não, dezembro não, de janeiro. E voltaremos dia 22. Então, se você puder, programe-se, esteja conosco, ligue para o telefone que aparece na sua tela e tenha maiores informações, a oportunidade de fazer uma peregrinação comigo por lugares maravilhosos em Portugal. Conhece Portugal, negão? Conheço sim, eu tive o privilégio de ir por 2 vezes lá em Portugal, em Fátima. Foi maravilhoso, até suspiro porque foi maravilhoso. É bom, né? Vivi Lugar maravilhoso. Vivi uma experiência espiritual lindíssima lá. Fui visitado e visitei. Que maravilha. Fátima é um lugar muito especial. Você esteve há pouco tempo também lá, né? Nossa, eu amo Fátima. Amo. Eu estive 2 vezes esse ano. Realmente foi muito especial. Muito especial. Eu tenho um lugar em Fátima que é ali a Loca do Anjo, que para mim, eu não consigo explicar o quanto aquele lugar me faz bem. A gente estava conversando outro dia de como nós temos necessidade de estar em lugares que nos favoreçam o silêncio, né? Você vive esse problema da dispersão ou você está livre disso? E foi isso que eu vivi lá. Porque eu estava num lugar em que ninguém me conhecia. E eu tive a oportunidade de, estando só, poder ir na igreja, ir próximo à imagem, viver um momento só meu, com Deus e com a Virgem Maria. Então eu pude observar detalhes, descansado, sem pressa. E fazia muito tempo que eu não fazia isso, porque a gente não se dá o direito, né? Essa correria da missão, as pessoas estão sempre esperando algo da gente. E a gente sempre tem que estar atendendo as expectativas. E ali ninguém tinha expectativa nenhuma a meu respeito. Então eu fiquei bem à vontade. Coisa e boa. foi ótimo. E aí então eu pude desfrutar, né, daquele momento e rezar de um modo que eu há muito tempo não rezava. Sabe, eu penso muito no significado da solidão do pastor. Porque como nós temos um pastoreio, né, e há muitos anos, há quantos anos você está nessa missão que você faz? 30 anos. 30 anos? E você, Eugênio? Vai fazer 40. Mas você só tem 45, você começou aos 5? Eu tenho 55. Meu Olha Deus. Isso, Foi em gente. 79 que eu tive minha primeiro encontro com Deus, não? Eu comecei o meu pastoreio também em 95. Foi quando comecei com esse trabalho, né? E fico pensando de como aos poucos a gente foi se tornando referência para tantas pessoas e nós fomos perdendo a oportunidade de ter referências. Porque nós fazemos tanto. A gente fica como fonte Fonte sempre, o tempo né? todo. E como isso é cansativo. E como isso gera uma solidão. Porque depois você perde o direito de ir e vir. Você perde o direito de estar num lugar e ser mais um. Tem sempre alguém lhe observando. Tem sempre alguém querendo alguma coisa de você. Então isso vai gerando um desgaste. Nem receber, né, não, Fábio? Não tem. Parece que a gente Como? não... E aí eu acho que o lugar de orante mesmo precisa ser acudido, resgatado, cuidado, retomado. Acho que Portugal tem esse lugar, assim, o santuário ali de Fátima parece que me abraça e diz, fica quietinha agora, fica bem quietinha. É bem isso. Porque eu acho que a simplicidade do lugar arrebata a gente, né? Porque não tem mistério ali.
É tudo muito simples. Tem nada demais. Não tem né? nada demais, não tem nenhuma teologia muito elaborada. Pelo contrário, é tudo muito simples. E aí quando você não tem o estímulo da complexidade, nossa, que coisa difícil de entender, né? Você é naturalmente jogado a um lugar que você precisa estar. Isso. Você sabe, eu acho que é o que a Loca do Anjo faz comigo. Ela me coloca no lugar que eu preciso estar e que às vezes eu não sei chegar. Eu sei que eu preciso, né? Não chego sozinho. Sou estimulado demais, né, a uma, sei lá, um estar para fora o tempo todo, um oferecer a todos. Então, eu tenho uma necessidade muito grande, cada vez maior, disso, de ser julgado para um silêncio, para uma quietude que seja frutuosa. Sim. Uma quietude frutuosa. Desejo de vida verdadeira, né? Um desejo, não sei, eu tenho pelo menos um desejo da vida tão real dentro de mim, que as distrações, as dispersões parece que me encantam, mas não preenchem, né? Não realizam, assim. Então, eu encontro mesmo esse lugar quase sempre sozinha, quietinha, ou ir a alguma missa que não tem nem música, bem caladinha. São os melhores. Bem quietinha, assim. Aquela missa despretensiosa, né? Às vezes o padre fala 5 minutos e já foi o suficiente para você fazer o mergulho que precisava. A gota que precisava, a gota que faltava, assim. E nessa agitação toda que é esse mundo hoje, né? É bom quando se ouve uma voz que diz: aquietai-vos. Sou teu Deus. Descansa. Tipo assim, nada de movimentos bruscos. Dorme. Sim. Faça como os peixes, né? No inverno. Vai pro fundo. E só balança a cauda. Economiza energia. Não fica se desgastando, não. Descansa. Uma das palavras que mais tem acompanhado a mim, a minha família, meus filhos, minha esposa, é assim: tudo vai ficar bem. E não é que fica bem mesmo. A situação mais adversa, a gente olha bem e fala: preocupa não, tudo vai ficar bem. Meu amigo, toma posse disso, porque de fato é assim: aquietai-vos. Sou Deus, estou no controle, sou maior do que os seus problemas, as suas ansiedades. Descansa em mim. E quando eu fui em Fátima nessa última vez, foi exatamente isso. Eu pude descansar. Não um descanso qualquer, de deitar na cama e dormir. Foi um descanso de poder lançar sobre Ele, como diz São Paulo, lancemos sobre Deus as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Como é bom você poder experimentar isso. Não só ouvir falar, mas experimentar. Sim, Ele tem cuidado de mim. Então, é uma experiência maravilhosa poder viver isso enquanto militamos, porque nós militamos, né? Esses dias eu estava viajando, 11 horas de voo, né? Um avião, e olhava para um lado e para o outro, tanta gente e eu só. É tremendo isso, né? É terrível. Né? Tanta gente em volta, quase 500 pessoas naquele voo. E eu estava só, 11 horas de voo, indo e voltando. E eu falava: Senhor, como é dura a vida do missionário, né? E as pessoas não sabem que essas coisas passam pela nossa vida. Nos ocorrem, né? E tantas outras que as pessoas desconhecem. Mas em tudo isso está Deus, que nos consola, que nos ama e que nos impulsiona a fazer o que fazemos, né? A gente segue aí, amenizando a dor dos outros, às vezes sem ter tempo de cuidar das nossas próprias dores. Mas é assim. E foi a escolha que nós fizemos. Sim, aqui é meu lugar. E nós não abrimos mão de viver isso, não é verdade, meus irmãos? É onde a gente se acha, né? Sim. Se encontra, se realiza, se estrutura. Fazemos o que gostamos, né? Gostamos do que fazemos, amamos o que fazemos. Então, sim,
Aqui é meu lugar. Como a gente não saberia viver de outro jeito, não, gente. Eu acho que não. Às vezes eu fico pensando, sempre que eu vou à terapia, ou sempre que eu vou rezar, eu sempre pergunto, eu tô vivendo direito? Eu sempre fico perguntando se eu tô vivendo direito. Eu fico com dúvida às vezes. Será que eu tô administrando bem esse imenso bem que é a minha própria vida? Será que eu tô gastando ela da melhor maneira possível? Do jeito mais bonito, do jeito mais nobre? Com o que de melhor eu consigo desejar, com o que de melhor eu consigo imaginar diante de mim e diante de Deus? Às vezes eu tenho medo do desperdício vital, né? De mim mesma, assim. Você falou uma coisa que às vezes eu me sentia muito mal, porque eu percebia, e eu cresci ouvindo muita gente dizendo, você tem que se desgastar pelo evangelho, tem que desgastar, tem que desgastar, tem que desgastar. E eu nunca me identifiquei com isso. Porque eu penso que isso acaba sendo uma frase de efeito, bonita, mas ela é muito perigosa. Né? Ela pode ser fruto de uma insatisfação pessoal, né? Ou até mesmo de um descuido, de uma falta de percepção. Então, eu não tenho nenhuma culpa hoje, e estou me sentindo cada vez mais curado em poder dizer não àquilo que me desgasta além do que eu devo. Porque há um desgaste que eu já sei que é natural da minha missão. Mas quando eu percebo que tem um supérfluo sendo cobrado injustamente, isso não é vontade de Deus para minha vida, não. Porque eu acho que a vontade de Deus é que eu viva muito, não é verdade? E vive integrado, né? Não entregue no que não acredita. Né? Não se trata de questionar, né? Mas quando eu olho para o Léo morreu com 45 anos. É muito cedo, não é? Não se trata de questionar, não. Eu estou apenas objetivamente olhando uma vida que foi curta demais para tudo que poderia ter sido. Você sabe que convivendo com o Eugênio a gente aprende uma coisa boa, assim, eu gosto muito de observar. O Eugênio não tem dificuldade de dizer, gente, eu preciso comer isso, eu preciso disso, senão eu não vou prestar. Eu ouvi ele a vida toda falando, gente, eu não vou prestar, não. Preciso dormir. Ele fala com tanta naturalidade os limites dele, ele se põe de um jeito tão livre. E eu acho que para mim é aprendizado. Eu ainda sinto muita culpa. Às vezes eu dou uma nadada na culpa e me atrapalha demais. Está melhorando. A superficialidade não ajuda muito, não. Mesmo que eu não peço luxo, eu peço arroz, feijão e frango. Frango grelhado. Agora eu estou menos com frango. Mas você sabe, por exemplo, o Léo, o tempo que eu vivi com ele, 3 anos, era excessivamente desgastante aquela rotina. Aquela criatura passava horas atendendo no Colégio São Luís, era assim, às vezes de 8 da manhã, às 10 da noite, emendava com uma missa, saía para jantar, porque ele era muito noturno naquela época, ele não conseguia voltar direto para o convento e arrastava a gente com ele. A gente chegava em casa às 2h30 da manhã, 6 horas da manhã ele estava em pé, e isso quase que 10 anos, eu acho. Que às vezes até um pouco mais de 10 anos o Léo teve uma rotina dessa, de quase não dormir, de se alimentar muito mal, em muita quantidade no mesmo momento. Pensando, gente do céu, nós não podemos nos esquecer que a vida é um dom administrável, humanamente falando. Deus não interfere nisso. E Ele não tem como, por causa da liberdade que nos deu, de, sei lá, posso estar errado, mas hoje, quando eu penso, e você tocou nesse assunto, para mim ele tem sido uma tônica de como é justo hoje viver. É justo. Sendo quem eu sou, tendo a missão que eu tenho, e até que ponto eu posso receber as exigências dos outros e considerá-las viáveis na minha vida. Me parece até moral esse lugar, sabe? Parece que a gente é desonesto quando passa do ponto e continua fingindo que está tudo no lugar, mas não está. Não é verdade. O evangelho deixa de ser verdade quando você oferece uma coisa passada do limite. É desleal, né? Não sei, desleal. E você sabe que eu acho que a gente é naturalmente conduzido a um lugar da vida que é muito difícil, que é o sair de cena. Sabe, eu acho que a nossa geração, ela precisa saber pontuar, saber identificar o momento de sair de cena. Tem que desaparecer porque a gente em paz, vê, né? Os que insistem na permanência de um lugar que já não é deles. Porque vieram outros. Sabe? Sim. Eles não perdem enquanto referência.
Mas perde em qualidade de vida. Perde em qualidade de vida e fica numa insistência em permanecer naquele lugar, se matando por causa disso. Parece mesmo. Para permanecer no primeiro lugar, para permanecer no mais vendido, no mais isso, no mais aquilo. Quanto custa a vida daquela pessoa? Eu não quero ter o menor receio de sair de cena, porque eu acho isso tão saudável. E eu não acho que isso tem que ser aos 60 anos, aos 70, não. Eu acho que a gente pode ir aos poucos, diminuindo a intensidade com que você se expõe, mas não perde a qualidade do que você expõe. E de como vive de também, como vive. Porque aí, minha amiga, é uma vida pessoal, particular, que vai contar muito mais do que a vida pública. Sim. É a hora de escrever, né? É a hora de escrever. É a hora de escrever, negão. É a hora de se recolher. Tem muita vida aí dentro, negão. É a hora de se recolher. É a hora de fazer um trabalho que faz bem ao outro, mas ao mesmo tempo faz bem a você também. Porque eu, pessoalmente, eu já identifico isso. Eu já tenho muita dificuldade com os deslocamentos. Eu não tinha antes. Eu podia viajar 11 horas tranquilamente, chegar inteiro e fazia um evento e passava o dia pregando. Hoje eu não tenho mais, não. Chega um gafanhoto esmagado. Então eu estou tendo muito respeito por isso. Mas você só tem 47 anos. Sim, mas eu vivi intensamente demais um tempo que me desgastou além do que deveria ter desgastado. Então essa percepção, né, você que nos assiste deve estar pensando, esse povo está tudo doido querendo aposentar. Mas você também vive essa ansiedade é de todo mundo, gente. Está todo mundo cansado antes da hora. As pessoas estão muito desgastadas. Mas porque talvez o medo de ficar só, né? Assola tantos que a gente perde a riqueza de estar só. Eu, às vezes, anseio por 1, 2, 3 dias só eu e Deus na minha casa. Eu adoro morar sozinha. Mas, às vezes, a gente fica tão superpopulado que mesmo dentro de casa a gente não consegue ficar sozinho. Não consegue. Ainda. Leva um tempo, parece, para desintoxicar, aqui, os invasores, né, autorizados estão todos aqui. E se não desligar o celular, aí que não fica sozinho. Não fica sozinho, não. É uma invasão autorizada. Perguntei se ele tinha Instagram, ele disse que não tem, não. Eu não ele tenho. perguntou o que é hashtag hoje pra mim. E olha a minha cara de preocupado, olha só. De não saber o que é uma hashtag. Olha isso. Mas sabe, eu vejo que cada vez mais o mundo tem nos imposto uma realidade muito infeliz, que é a realidade de se tornar um personagem. A gente se torna um personagem e ser personagem cansa a gente, porque não diz da verdade que a gente é. Eu me lembro, talvez vocês vão se lembrar também, porque devem ter assistido, o filme do Rei Leão, em que o leãozinho foge e se encontra com um porco lá, um javali, um outro bichinho, e os dois envolvem ele numa cena, ele sai cantando, né, uma música e dançando, e ele se acha um personagem ali, e se vê e vive aquela cena com aqueles dois, faz amizade. Hakuna Matata, exatamente. Só que existe um momento da vida desse leão que ele vai à beira do rio e aparece uma imagem refletida do pai que diz: lembre-se de quem você é. Para mim foi o momento mais importante do filme, quando o pai, que já havia falecido, que já havia morrido naquele incidente, quem assistiu o filme sabe do que eu estou dizendo, diz assim: lembre-se de quem você é. Então aquela voz chama de volta o leão que estava disfarçado num personagem. E aí ele desperta e volta para casa e renova todas as coisas lá, porque faltava um rei para aquela situação e o reino estava todo destruído. E porque ele voltou e se lembrou de quem ele era, ele pôde salvar o reino. Acho que é mais ou menos isso que acontece na nossa vida também. Você falava: não sei se estou vivendo bem. Se você se lembrar de quem você é, não tem como não viver bem. Se você descansar aí, isso, ser você mesmo, você vai viver bem e vai morrer bem. É igual o menino da parábola, né? Que Sim. lembra quem ele é. Ele se lembrou, caiu em si, diz a palavra. Caiu em si, Ele caiu em si e voltou.
para ser quem ele realmente era. Filho. Aí é o momento que ele reassume a identidade e, encorajado por saber, ele olha no pai e confirma: eu sou isso mesmo, eu sou filho dele. Apesar de ter errado tanto, apesar de ter dito que não queria ser mais, eu continuo sendo filho dele. E ser filho é bom, né? É bom, é confortável, né? Sim. Pois quando você precisa ser pai de alguém é tão mais difícil, né? Rapaz! Às vezes a gente reclama que é difícil ser filho, é difícil obedecer. Espera na hora que você precisa colocar alguém para obedecer. Você vai ver como é muito mais difícil. Mas é o nosso desafio, é o meu desafio, da Ziza, do Eugênio, buscar esse lugar onde, em cada fase da vida, nós podemos desfrutar das alegrias e também dos desprazeres de ser quem a gente é. De viver as situações, os enfrentamentos, as alegrias, mas sabendo que é na honestidade de tudo isso que nós vamos então desfrutar. Poder dizer: aqui é meu lugar. É tudo que a gente deseja, que você esteja no seu lugar. E se você percebe que ainda não é, que você não se acomode ao pouco que já alcançou da vida. O desafio de Jesus em nós todos os dias é esse: é a gente alcançar ao máximo das belezas, das virtudes que Deus nos concedeu. Muito obrigado você que esteve conosco. Obrigado, Ziza. Obrigado, Eugênio. Caríssimo. Deus abençoe cada vez mais a gente na nossa luta. Amém. E que o Deus Todo-Poderoso derrame sobre a sua vida, sobre o seu coração, a bênção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Confiei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Desde o início agora. 1000 amigos conheci, disseram adeus. Caiu a solidão em mim. Um patrão cruel levou-me a refletir. Meu pai não trata um servo assim. Confiei no teu amor e voltei. Por quê? Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Nem deixaste me falar da ingratidão. Morreu no abraço mal que eu fiz. Tem coisa melhor do que isso, meu Deus. Festa, roupa nova, anel, sandália aos pés. Ai, voltei à vida. Sou feliz. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.